gente, boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera terrestre, tá? E aí, eu quero que vocês entendam o que é o ar atmosférico, qual é a sua composição e quais são as suas funções, tá? Então, assim, ó, a função do ar é para a respiração dos seres vivos, a movimentação dos aviões e barcos e a geração de energia elétrica, que é na forma eólica. Bom, respiração a gente sabe, né? A gente capta o oxigênio do corpo e depois eu vou explicar melhor para vocês. Todos os seres vivos que a gente chama de seres vivos aeróbicos, eles usam o oxigênio que está disperso nessa atmosfera, tá? Nessa atmosfera terrestre e faz as suas funções dentro dos seus órgãos por conta desse oxigênio, tá? Que vai virar dentro do nosso organismo, vai virar energia. Bom, movimentação dos aviões e dos barcos, por quê? Porque o avião ele precisa ter asas, né? Ter uma hélice e ter um motor. Por que o motor? Porque o motor vai ser a máquina que vai fazer com que ele se movimente, vai fazer com que se movimente a hélice, esse ar vai passar pela hélice e vai manter o avião no ar, né? Segurar ele no ar por conta das suas asas. Então, o ar fica por baixo da asa, por cima da asa, justamente por conta, vamos dizer assim, segurando esse avião. Tudo bem? Bom, então, por isso que o ar é importante para a movimentação do avião. A mesma coisa para os barcos à vela, né? Então, o que acontece? No barco, o barco está sendo andando lentamente ou parado na água, andando por conta do movimento das ondas, né? A partir do momento que eu quero que esse barco ele se movimente, ele não tem um motor, ele é chamado de barco à vela, o que vai acontecer? Eu vou içar uma vela, né? Que nada mais é do que um tecido, e dependendo desse tecido, da posição desse tecido, ele vai fazer com que a velocidade do barco aumente ou diminui, conforme eu queira, tá? Além de dar uma orientação de lado, né? Um sentido para o barco. Conforme eu mexo a vela, esse barco, ele segue um determinado sentido, tudo bem? Então, por isso que uma das funções do ar é movimentar barcos e aviões. Bom, a geração de energia, né? A gente chama de energia eólica. Por quê? Porque eu não sei se vocês já viram aqueles grandes, enormes cataventos que tem no meio de estradas, tá? Eles, né, são movimentados por conta do vento também, né? Então, esses grandes cataventos, eles são movimentados e esse movimento passa para uma turbina interna e é transformado em energia elétrica, tá? Em alguns lugares é uma grande forma de geração de energia que a gente chama energia limpa, tá? Porque ela não vai gerar poluentes para o meio, tá bom? É por conta do movimento do vento. Bom, aí nós temos a composição desse ar. Nós temos no ar, na atmosfera terrestre, né, na parte que a gente chama de troposfera, que é a parte da atmosfera mais perto da nossa crosta terrestre. É formado de gás nitrogênio, 78% de gás nitrogênio, o gás oxigênio 21% e outros gases que são gás, hidrogênio, carbono, argônio, neônio e etc., 1%, além do material particulado, que são areia, poeira e etc., tá? Bom, apesar da gente não usar o gás nitrogênio, né? Ele não é essencial, aliás, em forma de gás a gente não consegue absorver ele, tá? Mas ele é essencial para o nosso corpo, porque ele compõe as nossas proteínas, tá? Só que para ele entrar no nosso corpo é necessário que ele passe primeiro pelos vegetais. Então ele é absorvido pelo solo, entra na raiz dos vegetais e lá dentro dos vegetais ele vira
uma substância chamada nitrato. Esse nitrato, então, vai entrar quando a gente se alimenta de algum vegetal ou, né, de algum animal que se alimenta do vegetal, a gente está se alimentando desse gás nitrogênio, só que na forma de nitrato, tudo bem? Ele tem 78%, então é uma grande maioria, tá? Do ar, dessa composição toda de ar aqui, o que é muito importante para nós diretamente é o gás oxigênio. Por quê? Porque ele serve para nossa respiração, como eu já havia falado lá em cima, tá? Então a gente usa o oxigênio entra no nosso corpo por um movimento, por um processo chamado inspiração, né? Ele entra pelo nosso corpo e aí a gente utiliza ele. Olha, vejam que ele não tem uma grande quantidade no nosso corpo, não. O gás carbônico que está aqui, que é 1% somente, ele é importante por quê? Porque além de compor o efeito estufa, que tem um lado bom, né? Lembra que a gente falou? Né? O efeito estufa é bom para nós, por quê? Porque ele guarda o calor do sol e aí a nossa noite fica quentinha. Então ele é como se fosse um cobertor. Então esse quase 1% de gás carbônico serve para isso, além de fazer com que as plantas, né? Ele é o principal componente, né, da fotossíntese. As plantas aproveitam esse gás carbônico e transformam ele no processo de fotossíntese em oxigênio e jogam para a atmosfera. Então, se não fosse o gás carbônico, não existiria o gás oxigênio e nós não existiríamos, tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho desse processo de respiração. Então, aqui, ó, o ar no corpo humano, tá? O que acontece com esse oxigênio que entra no nosso corpo pelo processo de inspiração? Ele entra pelas nossas narinas, ele vai fazer esse caminho, cavidade nasal, né? Que é o buraquinho do nosso nariz mesmo, propriamente dito. Vai entrar pela faringe, laringe, traqueia e pulmões, tá? Nos pulmões, num lugarzinho chamado alvéolos pulmonares, vai ocorrer a troca gasosa, tá? Oxigênio fica, tudo bem? Porque ele vai para outros órgãos, e aí nos órgãos fica o oxigênio e sai o gás carbônico. O gás carbônico vai fazer o mesmo caminho, só que o contrário. Vai sair dos pulmões, traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal e narina e vai sair para a atmosfera pelo movimento que a gente chama, movimento não, processo que a gente chama de expiração. Então, para a gente ter a respiração, a gente tem o processo de inspiração, entrada de oxigênio, e expiração, saída de gás carbônico. Tudo bem? Bom, essa foi a aula de hoje sobre a atmosfera terrestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.